Erepecoema, Satirario Mitawaro na Altasico Kama, Indira Komitsaku Kama Tataia, Tsawatsuri Santo Antônio do Içara, Tamaquara, Amazonas, Etseutsu Komitsaku Kama Umutsaraka, Umutsara Kut, Ewati, Iawati Itsuatsumuki. O Epequarati Itsuatsu Puraraka Iawatimuki. Itsuatsu Piatsui. Ima Iawati Iapai Iapana Paranaka. Itsuatsu Kumitsui. Erura Ima Iapai Iapana Paranaka. Amwa Maritipatsa. Maritipatsa? Tsatame meteuka, tsaukura upimaka, tsaikara uni tipapuka, tsadinda uni numapuka. Maritipatsa? Tsatirara quaquaio. Bom dia. Eu sou a professora Altaci, meu nome indígena Cocama, Tataia. Sou de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, Altos Solimões. Eu falei para vocês duas pequenas histórias para contextualizar o que eu vou falar para vocês. A primeira é a história do jabuti e do veado, que eles se encontraram e eles fizeram uma aposta para correr até o rio. A segunda é uma pequena adivinhação. Quem sou eu? Eu não tenho casa, eu durmo em qualquer lugar, eu canto quando o rio está cheio e eu me calo quando o rio está seco. Quem sou eu? Bacurau, que é um pássaro típico do Brasil, da Amazônia. Com isso, eu vou dividir a minha fala em duas partes. 3, porque eu já comecei falando. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, em português agora. E, em seguida, o que eu estou falando para vocês, eu vou exemplificar. Por quê? Porque eu não falo francês. E eu quero muito que essa mensagem alcance o coração de vocês. Eu esqueci meu óculos. Um momento. Por favor, mas na minha bolsa. Em cima. Tá, o óculos. Essa verde. Obrigada. Está na branca. Mas está aí dentro. Obrigada. Resultado de anos de estudos na vela, na lamparina. O chamado ancestral. O chamado ancestral da Década Internacional das Línguas Indígenas, decretada pela Unesco para o decênio de 2022 a 2032, inclui a proposta de renovação epistemológica e metodológica no que diz respeito ao conhecimento das línguas originárias. É importante ressaltar que as línguas indígenas devem ser pensadas primeiramente em seus próprios termos, e não a partir de instituições e concepções não indígenas. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções. Nossas palavras são antigas e muitas delas muito antigas. Ela vem de nossos antepassados.
Porém, não precisamos, como os não indígenas, de imagens para impedi-las de fugir de nossa mente. Não temos de desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso, nossa memória é longa e forte, como afirma Davi Copenaua, sobre a relação entre língua indígena e memória. Para tanto, se faz necessário promover os conceitos indígenas de língua, com a noção de língua-espírito, para que, efetivamente, as epistemologias ameríndias possam ser valorizadas, pois a língua se configura como lógica de pensamento, em consonância com o xamanismo, o mito e outras instâncias fundamentais da experiência dos povos indígenas, conforme aponta autores como Lévi-Strauss. O conceito de língua-espírito vem atuando como operador ontológico que orienta as atividades do Grupo de Trabalho da Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil. Desde o lançamento do Decênio das Línguas Indígenas, em live transmitida em agosto de 2021, o GT tem promovido o Plano de Ação Nacional, que explica os objetivos, metas, ações e organização no Brasil, como a criação do GT Nacional das Línguas Indígenas. E mais 2 outros grupos de trabalho que chamam a atenção para formas pouco documentadas da diversidade linguística ameríndia no país, o português dos povos indígenas e as línguas indígenas de sinais. O trabalho da década no Brasil possui ainda capilaridade e representatividade através da criação de grupos de trabalhos regionais e estaduais. Foi realizado o primeiro encontro do GT Nacional em Manaus, no ano passado, e o segundo encontro vai ocorrer agora em junho, em terra indígena Terena, com o tema No Chão do Território, a Língua Espírito refloresta mentes. O entrelaçamento entre língua e espírito se encontra na base da concepção de pessoa indígena entre muitos povos ameríndios. Por exemplo, a alma-palavra, Nhê, diz respeito à porção divina presente em cada Guarani-Mbiá, que remete ao tempo das origens narrados sob a forma das belas palavras, e aos lugares do cosmo de onde procedem cada indivíduo do povo. Mesmo a linguagem do cotidiano dos Mbiá guarda a potência dos momentos criadores, pois palavras como porã, por exemplo, expressa não apenas a beleza, mas o componente imperecível e transcendente que pode ser encontrado no mundo. A língua espírito é o idioma dos Tecojara, os guardiões dos modos de existência das terras indígenas, e está presente nas línguas indígenas na forma de se comunicar com o vento, com a chuva, com as montanhas, com os animais, com as plantas, com os rios. Assim, a língua é território, porque as forças que mantêm os territórios indígenas também se manifestam nas formas linguísticas. As línguas espírito são línguas encantadas, como as línguas dos povos indígenas do Nordeste brasileiro. Os falantes de referência de tais línguas não são os humanos, mas os ancestrais que se tornaram existentes, mais que humanos, os encantados. A despeito da violência colonial que compromete a transmissão intergeracional da língua, os idiomas ameríndios continuam sendo transmitidos cosmologicamente nas relações entre os povos indígenas e os mestres encantados mediante o complexo ritual da ciência indígena. Prevalece no contexto ritual a dimensão do segredo, pois se trata de todo o conhecimento do povo resguardado pela ancestralidade, o que inclui a língua. São os encantados que regulam a circulação dos enunciados, ensinam palavras novas, estabelecem tabus linguísticos, autorizam o uso
das cerimônias e, mais recentemente, suscitam levantes e retomada das línguas ancestrais. São, assim, agentes ativos de uma cosmopolítica linguística. Assim se faz necessário ampliar conceitos como os de falantes, transmissão e vitalidade linguística para acolher as cosmologias e concepções metalinguísticas indígenas. As línguas ameríndias, como língua espírito, são línguas xamânicas, forma de comunicação e cura. Portanto, não são línguas apenas faladas. A chamada fala modal não corresponde à única e principal maneira de realizar a fonação. São línguas sopradas, murmuradas, baforadas, cantadas, assobiadas. A exemplo, temos os Rúbida, do Alto Rio Negro, por exemplo, podem ser considerados pessoas sopro, que anteriormente eram vozes trazidas à vida pelo Criador, à semelhança do benzimento do beiju, soprado para fortalecer e proteger o recém-nascido. Todas as caminhadas pelo território Rúbida são narradas por palavras entrecortadas por sopros que garantem a segurança da viagem e o transporte do xamã pelo percurso onde estão as casas dos seres invisíveis com os quais se precisa negociar para passar. A língua soprada é tão cotidiana e tão vital quanto a língua falada. Em vista do exposto, precisamos salvaguardar todas as línguas em diferentes estados de vitalidade, revitalização, línguas com transmissão intergeracional interrompida, vitalização, língua com baixa transmissão intergeracional, línguas em retomada, em conjunção com as retomadas dos territórios, que são os principais documentos das línguas indígenas. Nesse sentido, faz necessário, portanto, promover os status das línguas em todo o planeta, para haver profundo investimento no plurilinguismo, para ser bandeira de luta de todos os povos nas suas respectivas línguas. Também esperamos que as concepções de línguas ocidentais possam abrir espaços para as línguas espírito, território sagrado de todos os povos indígenas do planeta. Eu gosto de falar em pé. Essa aqui é a primeira parte. Eles começam a voltar a tocar os instrumentos para depois aprenderem os icaros. E quando aprendem os icaros, é a nossa próxima. Eles passam a cantar e a falar a língua, contando histórias, contando adivinhações, falando em espaços que nós escolhemos como sagrados para a língua ser falada, porque somos cercados pela língua portuguesa. Eles vão para a escola no outro contraturno, eles vão estar expostos com a mídia, né? Eles vão estar expostos com rádio, com todos esses. A língua portuguesa está em todo lugar. Então, onde a língua se manifesta, é um lugar sagrado, e são locais escolhidos para ela
ser manifestada. E um dos locais é o Campeonato da Língua Cocama, que nesse campeonato tem jovens, crianças, desde bebês, anciãos, outras comunidades se encontram para falar de como que a língua está sendo fortalecida em cada comunidade, que podem falar, um jovem falar com outro de outra comunidade, e assim, um vendo no outro e se empoderando e fortalecendo sua identidade e a nossa fala, né? Pode passar, por favor? Isso é um exemplo. E aqui, né, quais são as epistemologias indígenas que envolvem a língua espírito em retomada, revitalização, vitalização e em fortalecimento? Acho que um dos principais pontos aí é por meio dos ideofones, né? Isso é muito marcado em todo o processo, né, da língua, porque é pouco documentado e quem documenta, dependendo de onde for documentado, não tem acesso a certos ideofones que somente quem seria do povo e com autoridade para poder documentá-la. Então, isso é um pouco do que eu trago para vocês, né, que a gente está retomando ou fortalecendo a língua cocama por meio dos icaros, né? E aqui nós temos um povo anassé também, que também aqui é uma língua em retomada, a nossa língua não está em retomada, está em processo de vitalização. Por que estamos em processo de vitalização e não de revitalização? Porque nós temos falantes. Nós temos falantes tanto no Brasil quanto no Peru, né? E a nossa parceria com o Peru foi de suma importância com os Cocama do Peru, né? Principalmente com os anciãos do Peru, para que nós estivéssemos fazendo esse trabalho, né? Porque eles se dispõem a estar conosco. Assim como a minha avó, que tem 104 anos, né? Ela é a matriarca do nosso movimento, né? A vovó Marcina, né? Então, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, então ela é nossa matriarca e está com 104 anos, e ela é o nosso suporte. Eu não trouxe um vídeo dela falando, porque ia demorar muito, né? Então, e aí eu quero passar o videozinho do Anassé, como é que ele também está retomando a língua no Nordeste. Pode passar, é o próximo. Agora, vai. Olha, uma das primeiras palavras encontradas do povo Anassé, e eu não sabia. Aí o nosso professor pediu para mim fazer a maneira de como se pega um peixe no choque. E depois ele me perguntou como era o nome do choque. Aí eu não sabia. Aí eu estou falando comigo, estão criando sozinho as suas imagens para encontrar suas palavras também sozinho. Por exemplo, sempre os nomes que se dão às coisas é o que se usa e o que se escuta que está acontecendo. Por exemplo, o choque, que a gente conhece com a palavra portuguesada de choque. Quando eu faço isso aqui na água, ele faz o quê? Passa comigo. Choque. Choque. Ou então, choque. Mas na verdade ele faz choque. Choque já está mais portuguesado. Choque. Então, que palavra é essa, gente? Agora, vai. Olha, uma das... Pode passar a próxima. Agora, vai. Não. Olha, Tá, obrigada. Então, são alguns exemplos, nem todos fazem dessa forma, porque cada povo tem uma dinâmica e a forma que vai retomar a sua língua, né? Aqui eu trouxe o toré, pancararu, porque no Nordeste, como a maioria das línguas são retomadas em rituais, um toré acordou o outro toré, porque é uma manifestação espiritual. Então, vários povos do Nordeste fazem o ritual do toré, porque começou todo mundo junto, não. Um foi acordando o outro. E hoje é uma rede de fortalecimento, né, de retomada das línguas indígenas do Nordeste. Quem não sabe, o Nordeste foi o primeiro local que não queria falar, mas os invasores chegaram. Então, aqui nós temos, para documentação, o dicionário multimídia de ideofones, ideofone de forma ortográfica e fonética, descrição das propriedades acústicas perceptuais do ideofone, comentário etnográfico sobre o contexto cultural, onde se insere o ideofone,
artefato, narração, comunicação, denominação de espécies, vídeo com execução do ideofone, card didático de apresentação do ideofone com imagens, e assim vai de cada povo. Pode passar. Já chegando para encerrar a minha parte, né, um pouco de como isso, na linguística, né, é expresso, né, o que nós estamos fazendo no Brasil. Pode passar. Yotsurupak Ainan. Bonjour tout le monde. Bom dia a todos. Me sinto muito honrado de participar deste colóquio e essa oportunidade de encontrar colegas brasileiros e brasileiras neste dia que, para mim, é muito importante, porque é um tema da língua. Eu trabalho num grupo na Amazônia, no Brasil, o Suruí, no Mato Grosso, na terra de Xingu, que tem a particularidade de acolher dezenas de línguas diferentes vindas das três grandes troncos linguísticos, como foi dito pela colega antes. Além do Trumaia, que é uma língua isolada, que é representada nessa árvore do Yuti, na exposição Nheporã, que é uma grande árvore de representação dessa família linguística, que hoje em dia só tem um representante. Então, o Trumai são muito interessantes, e isso é emblemático. Passeio e presente em muitas empresas amazônicas, em muitos locais. Eles sofreram muito a violência da conquista colonial, direto ou indiretamente. Eles chegaram nessa região tardiamente, que era uma região plurilinguística, do Alto Xingu. Eles chegaram no século XIX. E eu diria que é miraculoso que os Trumais continue a existir até hoje como uma unidade social e linguística. Em 1938, eles foram descritos como à beira do desaparecimento e do aculturamento pelo um antropólogo americano, que viram essas fotos essas fotos foram vendidas do Broey Quen, que foi vendido para o Museu Nacional do Rio. Em 1966, durante uma pesquisa etnolinguística de Plectlan, tinha só 26 indivíduos, inclusive contando as crianças, e entre eles tinha mulheres e esposas Orati e Suiá. E hoje em dia a recuperação é muito importante, mas os Trumais estão espalhados em vários... Deve ser este, então. Ele mistura um pouco o português com o francês em várias aldeias, e a língua está numa situação crítica. Tem as pessoas mais idosas que estão desaparecendo, e a língua é cada vez menos transmitida. E tem mais só 2 aldeias onde se fala ainda cotidianamente. E tem 20 falantes hoje em dia só. Então, falando do interesse, da beleza dessa língua, mas ontem eu liguei o Ari Trumai, que tem uns 60 anos, que é o representante da aldeia de Três Lagos, que se chama que é em Pitauxinó, que é bem longe, porque no momento em que ele criou essa aldeia, ele queria o mais longe possível dos cantos. E como é que se diz na minha língua, em francês, uma língua no final? Eu disse que era Pitauxinó, e hoje em dia ele chama Três Lagos. Ele não adotou o nome francês, que se diz para um lugar no fim do mundo. E eu disse a ele que eu ia falar no Collège de France, na presença de colegas e personalidades importantes do Brasil sobre a língua, que a Sônia Guajajara estaria aqui, embora infelizmente ela não esteja presente. E era um momento, uma ocasião de dizer o que ele achava, qual era a opinião dele da situação da língua. Então, eu traduzi, eu não tenho a vídeo, porque não é suficientemente rápido a internet lá na aldeia dele, mas eu tenho um áudio do WhatsApp que ele me enviou. Esse é o Ari.
Iwan Ki, Patsakwan Ki, Ashukan Amike, Awan Amiletsi, Sitaukan Sikwanta Sahup, Dainta. Tá bem. Eu conheço ainda alguma coisa, os mitos, os rituais, isso eu conheço até hoje. Eu conheço também os mitos como os que me contavam, o avô. Eu falo também para que vocês entendam, que ouçam a minha língua. Eu estou muito preocupado, pois as crianças não falam mais a língua. Os meus netos não falam mais, os meus filhos também não falam. Isso me preocupa muito. Antes, ainda os antigos nos ensinavam como era necessário para falar, para que nós pudéssemos conhecer as coisas do passado. A nossa cultura é assim. É assim que é por isso que nós fazemos essa festa. É assim que os antigos nos explicavam as coisas do passado. Falavam em função da festa. Então, isso é o que eu digo, isso é o que eu digo hoje às crianças. O que eu digo às crianças é que, a partir de agora, os jovens não falam mais a nossa língua. Eles não sabem mais nada. Então, como fazer para que eles queiram fazer estudos, quando eles vão querer saber? Quem vai dizer para eles como fazer? Não vai ter mais os antigos, já não vão ter mais os antigos. Então, vai ser difícil para eles. Quando eles quiserem se divertir fazendo um ritual, isso me preocupa muito, que eles deixem desaparecer a nossa língua. Nós temos, apesar de ensinar as nossas crianças, eles não querem mais falar a nossa língua. Eles só falam a língua dos brancos, de manhã até de noite. Tudo isso me preocupa muito. A partir de agora, eles pegaram a cultura, eles assumiram a cultura dos brancos. Nós procuramos mais as coisas, eles só querem saber das coisas dos brancos. Eles não se pintam mais, não querem mais fazer as festas. Eu não sei por quê. Antes, eu escutava os conselhos, as palavras do meu avô. Eu conhecia os nossos costumes. É por isso que eu sei até hoje falar a nossa língua. O que me faz prazer de falar até hoje. Eu sei que ainda sei muitas coisas do passado. E o que eu sei, único a saber, eu vou levar comigo depois da morte. É isso que eu queria dizer, é o que eu queria que vocês ouvissem. Pronto, é isso. Eu espero que vocês estejam bem acordados. Bom, a gente vê que é um discurso que vai supervalorizar o tradicionalismo da manutenção da identidade ao longo do tempo e tem nessa concepção local do que é fazer a festa, os rituais. E há uma referência desse chefe tradicional a tudo que faziam antes os pais, os avós, etc. E tal. Mas eu acho que seria um erro se concentrar só nisso. Eu acho que é importante esclarecer que quando ele fala da língua, ele começa a falar de um tipo de língua da mitologia e de um certo tipo de ação, que é a festa, as festas, os rituais, que traduzem. Fazer a festa significa se divertir, se alegrar. Se a pessoa se agrada, se congratula de fazer essa festa, se agrada fazer a festa. Então, tem a ver com o que Altassi disse, porque é importante, não é só preservar a língua em si, mas é o patrimônio vivo. É também a língua na sua multiplicidade, dos vários registros nos quais ela é utilizada. Então, ela abre uma perspectiva de transformação de si mesmo, de interação, e dentro de um contexto pluriétnico como é o Xingu, ter a sua língua para mostrar como a sua própria língua. Isso é uma contenção do jogo.
do jogo étnico. Manter a língua é manter a possibilidade de existir socialmente dentro desses rituais, particularmente este ritual, que é o javari, que encena a maneira de simular uma guerra. Então, depois de muitos anos de trabalhando com os Fumai, eu vi a extrema importância que consiste para eles preservar essa língua viva e ver essa língua como uma prática rica e transformacional das práticas de discurso e saber como fazer isso. E eu, infelizmente, não tenho a resposta e eles também não. Muito obrigada. Apresentação. Bom dia, é um prazer estar aqui com tantas colegas da academia e do mundo indígena, falando sobre um pouco o que a linguística tem feito no Brasil, para dar um exemplo de como a linguística, a arqueologia e a antropologia podem trabalhar juntos. Meus objetivos hoje, em 10 minutos, é muito curto o tempo, demonstrar que o estudo e a comparação das línguas indígenas é central na reconstrução da história das Américas, que ainda está para ser feito, né? O exemplo que a gente usa é um breve exemplo de termos de parentesco, palavras usadas para se referir a parentes, em 4 ramos da família Tupi. Então, a família Tupi não tem só o ramo Tupi-Guarani, tem outros ramos, e eu vou falar um pouco sobre os termos de parentesco nesses ramos e o que a gente pode aprender sobre o passado olhando para as línguas de hoje. Os artigos que foram publicados em 2019 no boletim do Museu Paraense Emílio Gueldi, do Pará, um volume organizado por Burchell e Dossier, são a fonte das informações. Então, para falar um pouco sobre o que a língua pode trazer, as línguas codificam as culturas através de conceitos. E a terminologia de parentesco nas línguas indígenas faladas hoje reflete, em parte, as línguas e culturas indígenas do passado, das quais descendem. Por isso, é possível reconstruir a pré-história da Amazônia, a história pré-colonial das Américas, olhando para as línguas. E a linguística histórico-comparativa reconstrói essas palavras nas línguas do passado. Trabalhando junto com arqueólogos, é possível reconstruir conceitos. O proto-tupi, a língua que deu origem a todas as línguas tupi faladas hoje, calcula-se que foi falada há 4.500 anos em Rondônia, a partir da comparação das línguas faladas hoje. Então, a gente tem aqui a família linguística tupi, o que se sabe até hoje sobre a relação entre os ramos, né? São 10 ramos, dos quais Maué, Aueti e Tupi-Guarani se relacionam em uma única subfamília. Aí tem a família Tupari, a família Munduruku, a família Mondé, Juruna e Ariquém. E, como vocês podem ver, a família Tupi-Guarani não está representada por nenhuma língua ali, porque são 22 línguas diferentes, 40 dialetos. Então, é a mais conhecida, historicamente. Mas o resto é muito importante para a reconstrução também, e são línguas, famílias representadas, às vezes, por uma ou 2 línguas. Trazendo esse vocabulário de tios paralelos, quais são as palavras para os tios, irmão do pai e irmã da mãe? Eu vou comparar, então, Caritiana, que é a única representante da família Ariquém, e Juruna, ou Yujá, a única representante da família Juruna. E vai ser só esse o exemplo, não dá tempo de falar mais nada. Nós temos aqui uma tabela com alguns exemplos, em que você pode ver que, em 3 e 4, você tem as palavras para pai e mãe em Caritiana. Então, sup e ti são as palavras para quando uma mulher chama seu pai e sua mãe. Se vocês olharem as 1, 2, 5 e 6, esses são termos para tios. E os tios irmãos da mãe
que estão em 5 e 6, eles são compostos, as palavras para esses tios são compostos de mãe. Então, é mãe mais velha, mãe grande, mãe pequena, mãe filha, né? E os termos para pai, em 1 e 2, eles são compostos da palavra para pai. Então, a ideia é que os tios paralelos, o irmão do pai é um tipo de pai, e a irmã da mãe, um tipo de mãe. Isso expressa uma visão de mundo desses povos. E você pode ver através da língua claramente. Agora, caritiana é uma língua tupi de Rondônia. Já o juruna, que eu vou mostrar agora, é uma língua tupi do Xingu. Elas estão bem separadas uma da outra, mas vieram de uma mesma língua-mãe e os mesmos processos são encontrados. Então, em juruna, você tem o termo para pai, em 3, é pá, e os irmãos do pai são pá e uraha e pá isa. Grande e pequeno também, coisas desse tipo. Então, o irmão mais velho do pai, o irmão mais novo do pai, são formados pela palavra pai. E o mesmo em 5 e 6 para as irmãs da mãe. Mãe é já, e já isa, e já e uraha, são as irmãs mais novas e mais velhas da mãe. Então, isso aí, a gente pode, olhando para a literatura antropológica, identificar que esses conceitos de irmãos do pai, irmãs da mãe, eles impedem que uma pessoa case com os filhos desses tios, porque eles são tipos de pai e tipos de mãe. Esses primos são tabu o casamento com eles. Mas os outros primos, filhos do irmão da mãe e da irmã do pai, você pode se casar com eles. É o sistema dravidiano. Então, através de um simples exemplo, você pode ver como dá para acessar que, em proto-tupi, essa língua falada 4.500 anos atrás, você tinha esse sistema dravidiano em operação, porque duas línguas em regiões totalmente diferentes do Brasil, que tiveram origem no proto-tupi, têm esses conceitos. A hipótese é que o dravidianato existia 4.500 anos atrás, nesse povo proto-tupi, falante do proto-tupi. A gente pode também reconstruir, olhando as palavras, as raízes, para pai e para mãe, dá para reconstruir essas palavras em proto-tupi. Então, não é porque você pode reconstruir pai e mãe que você vai necessariamente ter tido um sistema dravidiano, mas é possível tentar reconstruir em todas as línguas da família, né? E esse mapa é só para mostrar que, em Rondônia, você tem a maior diversidade de línguas tupi faladas. Então, você tem 5 famílias, 5 ramos de línguas tupi hoje, e 5 saíram de Rondônia. Então, Juruna e Maué, Munduruku, Aueti e as línguas tupi-guarani todas estão fora de Rondônia, porque eles saíram de lá. Então, a terra original foi Rondônia, e, ao comparar todas essas línguas, a gente pode reconstruir essa história. A ideia é reconstruir o movimento de populações, os contatos que cada família teve com outras línguas através dos empréstimos que a gente encontra no vocabulário. É um trabalho técnico, chato, que só linguista gosta de fazer, mas é extremamente útil para o trabalho interdisciplinar com arqueologia e etnologia. Então, através desse exemplo, espero que a gente tenha entendido que tanto o caritiana de Rondônia quanto o iujá do Mato Grosso têm sistemas dravidianos em que os primos com os quais é possível se casar são os primos cruzados e não os paralelos. A língua mostra isso. Em Gavião, e aqui entra um artigo que eu vou colocar na bibliografia para vocês lerem, você tem um homem que casa preferencialmente com a filha do irmão da sua mãe, ou seja, com a sua prima cruzada. Então, isso foi descrito no sistema de parentesco por Felsk e Moore, nesse volume de 2019. E na família Tupari, você tem termos para primos paralelos, que são os mesmos para irmãos, e o termo construído para irmã da mãe deriva de mãe. Então, são outros exemplos de outras 2 famílias, essas 2 que estão em Rondônia, em que você tem sistemas dravidianos. Não são os únicos que existem na literatura dos povos tupi. Existe também o avunculato, o casamento amital, existem outros sistemas, mas o dravidiano está lá,
e deve ter existido 4.500 anos atrás em Rondônia. Então, esses fatos e reconstruções permitem que se levante a hipótese de que esse sistema estava presente na língua-mãe, o proto-tupi, e aqui estão as referências para que as pessoas possam procurar esse volume. Então, Museu Paraense Miguel, de volume 14, você tem um volume sobre parentesco tupi e também caribe, escrito por linguistas e antropólogos juntos, que eu acho que é um modelo que a gente pode tentar utilizar, e eu proponho isso como uma maneira de fazer ciência daqui para frente, se possível, com os colegas franceses, colaborando com os colegas franceses, para que a gente reconstrua a história das Américas através das nossas disciplinas. É isso, obrigada. Bom dia a todos. Agradeço por este convite. Eu estou muito contente de ter essa oportunidade de encontrar tantos colegas brasileiros indígenas atualmente. Eu fico um pouco... Eu vou ter que falar no lugar de uma pessoa que trabalha comigo, que são as pessoas de Rondônia, e quando eu contar para eles que tantos representantes das populações indígenas do Brasil foram convidados aqui para a França e que nenhum deles participaram, ele vai dizer que eu sou um antropólogo de má qualidade, que não consegui fazer com que eles participassem deste colóquio. Então, esta população, os Suruí de Rondônia, com as quais eu trabalho há uns 20 anos, e que eles próprios se chamam Paiterei, eles falam uma língua da família linguística Tupi-Mondé, e trata-se de uma pequena família do grande tronco Tupi, que eu vou situar aqui nessa árvore que figura na exposição da Unesco, né? Esta língua Suruí Paiterkoi, que é a língua de todos nós, é objetivamente uma língua frágil, devido ao número de falantes muito baixo, mais ou menos 1.500. Ela é, no entanto, diferentemente de outras línguas indígenas, uma língua muito dinâmica, pelo menos à primeira vista, mas a situação... Esta língua nunca teve tantos falantes quanto atualmente, pelo menos num passado recente, já que nos anos 1970, Suruí eram menos de 200, e hoje em dia se conta mais de 1.500 falantes. Então, esta língua continua sendo até hoje, é a língua materna de todas as crianças que nascem e crescem nas terras Suruí, embora os Suruí morem muito próximos de uma cidade, né? Menos de 50 quilômetros da aldeia. E ela também é adotada pelas mulheres que os Suruí tomaram dos seus vizinhos cinta larga, assim como pelas crianças brancas ou mestiças que os Suruí adotaram ou criaram quando casaram com mulheres brancas. E isso leva ao fato de que tem muitas pessoas etnicamente brancas que falam o Suruí. E essa vitalidade se baseia muito no orgulho dos suruís de falar a sua própria língua, mas, sobretudo, no controle político que eles exercem sobre as suas aldeias. Eles têm uma terra que é bem demarcada e na qual eles não deixam se instalar nenhuma pessoa masculino estrangeiro que queira se instalar lá nas terras. E isso significa que todos os conflitos internos são resolvidos com falantes de Suruí, e se você quiser participar da vida dos Suruís, você tem que falar Suruí. Então, isso sobre os conflitos políticos internos, e foi dessa forma que eles conseguiram manter essa vitalidade da língua. Contrariamente, inversamente, as crianças que cresceram fora das terras Suruí, embora eles tenham pais Suruí, às vezes têm dificuldade de aprender o Suruí. E quando eles voltam nas aldeias, eles levam tempo para voltar a falar a língua. E, no mais,
essa língua suruí são ensinadas nas escolas com professores de suruí. Muitos suruís depois vão para a universidade, isso desde a década de 90, 2000. Então, isso 30 anos depois do primeiro contato pacífico que aconteceu. E os suruís ficam muito contentes de poder ir para a universidade. E eles prevêem mesmo de criar uma universidade suruí, que foi criada, mas ainda não foi concretizada. Então, isso podemos deduzir que essa língua suruí, dentro de uma situação relativamente satisfatória, e isso porque não houve nenhuma política de apoio direto à língua suruí, a não ser o fato de ter havido a demarcação das terras desse povo e de financiar postos de professores nas escolas. Mas resta saber se essa situação favorável da língua é válida também quando você vai pensar em aprofundar, etc., as artes verbais, os grandes tipos de discurso suruí, através dos quais os conhecimentos suruí vão ser transmitidos. Isso talvez é mais duvidoso. Porque, na realidade, para os suruís, o fato de falar, de dizer alguma coisa, realmente, é cantar, significa passar pelo canto. O termo que diz dizer isso, dizer aquilo, quando ele é utilizado no discurso continuante, significa que o que foi dito foi cantado. E isso é importante, porque o fato de dizer uma coisa e de dizer realidade é cantar, isso supõe que você tenha vivenciado aquilo que você está cantando, e, inversamente, a prova de que você vivenciou alguma coisa, que você conhece de fato alguma coisa, é que você pode cantar aquela coisa. Se você participou de um ritual, a prova disso é que você cantou. A prova que você participou de um ritual, que você participou de um momento histórico, de uma guerra ou de um movimento, é porque você cantou aquele recito daquele evento. Então, atualmente, essa memória e desses conhecimentos suruí que é transmitidos, a maioria dos suruís, eu diria até uns 40 anos, eles conhecem os cantos do passado, poderiam citar se eles forem solicitados, mas eles têm tendência a falar e normalmente eles deixam os mais antigos, mais velhos, contar esses fatos. E, sobretudo, eles não criam, não compõem novos cantos. E o importante é que esses cantos são eles próprios definidos, que você nunca pode repetir o novo canto. A cada novo evento corresponde um novo canto. E a prova de que um canto é realmente verdadeiro, real, é que ele não vai repetir um canto já existente. Então, a vitalidade da língua se traduz pela vitalidade dos cantos e que novos cantos continuem a ser compostos. E, assim, a memória poderia se renovar e ser produzida. Então, nesses 50 anos que eles estão em contato com a nacionalidade social brasileira, eles já passaram por várias peripécias, viajaram, a sociedade mudou muito, então eles até teriam muitas coisas para contar através do canto, né? Mas, na verdade, o fato é que os jovens suruís estão muito interessados em cantar quando eles são solicitados. Então, se eles tiverem que realizar uma festa da colheita, que é um dos principais momentos em que os cantos são feitos, eles estão voluntários de participar e procuram produzir um canto. Só que essas festas de colheita quase não tem mais, a não ser que tenha uma ONG que venha ajudar a organizar. Isso acontece há 2 ou 3 anos. Mas, por outro lado, durante um certo tempo, isso até os anos 90, 2000, o suruí
inventaram novos tipos de cantos para inventar novas experiências. Então, quando uma pessoa viajava numa grande cidade, quando alguém ia a Brasília ou a São Paulo, isso seria uma oportunidade de compor um novo canto para celebrar esse momento. Só que, infelizmente, não sei se porque essas viagens foram se multiplicando, já não tinha a mesma capacidade. E hoje em dia eles já não têm esse mesmo entusiasmo para criar esses cantos. Por outro lado, os suruís se convertiram ao evangelismo, isso também na década de 90, por uma série de razões. Isso os levou a abandonar completamente uma grande parte dos discursos cantados, que eram os discursos xamânicos, já que um espírito que foi identificado como o Deus cristão disse que a partir de agora eles não deviam mais cantar os cantos dos outros espíritos e só ouvir a palavra de Jesus, e esse canto eram perigosos e menos eficientes do que as preces. Então, os cantos antigos foram deixados de lado. Mas a situação nunca é preto ou branco. Eles se convertiram, então, como eu disse, ao evangelístico e inventaram um novo tipo de canto a partir dos cantos cristãos, recitando alguns temas, retomando alguns temas, imagens bíblicas, e criaram um novo tipo de cântico que não corresponde, pelo menos do ponto de vista musical, aos hinos evangélicos, mas compuseram novos cantos que se integravam assim à cultura suruí, que são talvez as questões mais ligadas à distinção individual, ou para contar experiências específicas, como um encontro, um sonho com Jesus ou com Deus, uma mensagem recebida, enfim, esse tipo de experiência que seria, então, apresentada através de um canto que eles criavam. E é nesse sentido que, através desse novo tipo de invenção, desse novo tipo de canto, eles, de uma certa forma, subvertem o evangelismo e reconfiguram esses hábitos do evangelismo, adaptando-os ao contexto suruí. Então, isso não deixa de ser uma bela dinâmica cultural e linguística. Infelizmente, isso era válido ainda, até meados de 2010, a última vez que eu estive lá, ninguém mais cantava esse tipo de canto. Não sei se foi uma consequência direta, mas o fato é que os suruís tinham recebido violões e cantavam hinos portugueses na igreja tocando violão. Então, nesse contexto, os cantos suruís não se adaptavam ao violão, né? Então, nós observamos que essa transmissão da língua não está baseada só em políticas explícitas de estímulo e de preservação, que muitas vezes são muito positivas, mas essa pode passar por outros caminhos. No caso do suruí, a dinâmica da língua, no sentido comum, de uma língua mais cotidiana, baseia muito nas questões políticas, na capacidade de intervir nos conflitos internos que eles fazem em suruí. Só que isso não é suficiente para garantir a transmissão de todos os saberes e artes verbais que existia na cultura suruí. E os saberes mais importantes que eram transmitidos através do canto. E os caminhos que eles passam agora, às vezes, são meio imprevistos. E eu espero que os suruís vão poder continuar a cantar e a inventar novos tipos de canto. Muito obrigada. Vamos ouvir um dos cantos.
Voilà, donc le premier. Então, o primeiro foi um canto que celebrava a cerveja que tinha sido produzida por essa pessoa, que foi o homem que tinha me nomeado e aceito na sua casa, e por isso era o meu avô, de uma certa forma, e o outro foi o canto de um espírito xamânico. Bom, como nós estamos muito atrasados, eu fico pensando se não teríamos... Vocês querem perguntas agora ou porque agora temos 45 minutos de atraso. Ou então a gente pega só uma ou duas perguntas rápidas e se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode também prolongar a discussão na próxima mesa redonda. Eu aprecio o trabalho que vocês realizam e uma outra maneira de conservar as línguas é de utilizá-las no sistema de comércio. E, nesse contexto, eu queria saber de que sistema de contagem, se na base 2 ou de 100, é praticada na sua língua. Responder? Bom, eu posso responder em Turumai. En Turumai, par exemple, il y a peu de termes. No Turumai tem poucos números que eles utilizam. O bucho está aqui. Então, isso significa que é 1, 2, e a partir do número 3 é feito a partir do 2. São duas. Isso é uma mão. Então, tem poucos números para ilustrar. E isso acontece em muitas línguas amazônicas. E isso dá margem a controvérsias, essa coisa entre a língua e as questões matemáticas, né? Em relação à língua do meu povo, nós contamos até 4. Nossa base é 4. O Epemukui, Kamotsapuruca e Iruaca. Mas desde o século, acho que do século XX, nós utilizamos a sequência em Quechua, que em Quechua vai infinitamente. En Surui, c'est à peu Em Suruí é como Trumai. É 1, 2, alguns uns, realmente 2 ou uma mão. A língua que eu estudo, Tupi, de Rondônia, é 1, Mahim, 2, Sapom, 3, Manhã, 4, The Other, 5, 4 o outro, 5 a minha mão. E aí, minha mão e 1, minha mão e 2, minha mão e 3, minha mão e o outro, 2 mãos. E aí os pés. Alors, oui, pardon. Merci beaucoup. En fait, les témoignages. Muito obrigada. Os testemunhos foram muito ricos. Eu teria muitas perguntas, mas com pouco tempo eu vou fazer só uma pergunta.
o Ari deu o Moari fez um chamado de socorro ao Muiru. Então, eu queria saber o que é que nós poderíamos fazer para ele. Não seria que não teria um livro, alguma coisa que poderíamos fazer para atender a esse apelo? Isso é uma questão complexa. Tem coisas que foram feitas e que vão fazer, sobretudo a descrição da língua, que foi feita por 2 linguistas ainda em atividade. Tem também um projeto de manual de aprendizado do Trumai, que ainda precisa ser publicado. Já tem foi realizado o primeiro volume, mas ainda não foi publicado. Tem muita coisa que tem a ver com a dinâmica local, social local, que não depende do exterior. Tem muito que pode ser feito ainda em termos de valorização do Trumai e dos Trumais. Isso podemos observar um certo progresso nesses últimos tempos, porque eles eram muito estigmatizados, porque eles chegaram tarde no Xingu, falando uma língua isolada. Então, no Alto Xingu era uma situação difícil e fazia um pouco tipo dos estigmatas, dos estereótipos dos Trumai. Eu, quando comecei meu trabalho, isso no início dos anos 2000, os jovens eles diziam claramente que tinham vergonha de falar Trumai a partir da adolescência. Já atualmente existe um certo orgulho. Então, isso é essencial para dar vontade de retomar e reaprender a língua. Então, esse desejo hoje se vê muito e passa muito por um pedido de escolarização, de aprendizado, num contexto escolar nas aldeias, mas no que diz para manter uma comunidade de palavra mais viva, isso se perdeu um pouco, mas me chama a atenção da apresentação de Altace, que, de fato, são línguas que estão muito orientadas na capacidade de transformação da palavra, de acordo com a palavra como ela é utilizada, e me parece coerente e eu diria como uma fonte de esperança de saber que essa transformação da palavra também pode se aplicar ao próprio aprendizado da língua nos Trumai, com as crianças pequenas. Então, existem soluções, remédios que permitem facilitar esse aprendizado. Então, há uma generalização dessas práticas ameríndias com a teoria do aprendizagem. Eu nunca tinha pensado num salvamento das línguas, mas pode ser, né? Bom, vocês querem se vocês não tiverem mais nenhuma resposta, nós vamos encerrar a mesa redonda. Muito obrigada a todos.